Hoje, poucas palavras carregam tanto peso e, ao mesmo tempo, tanto vazio quanto esta: fascismo. De xingamento em discussões banais até arma política em debates acalorados, ela se repete todos os dias. Mas quantos sabem, de fato, o que ela significa? O que percebemos é que a palavra fascismo, na maioria das vezes, é usada com base em achismo, a arte de falar com convicção sobre o que não se sabe. Muita gente fala sem saber do que está falando. Repete sem conhecer o peso da palavra e a história que ela carrega. E contra o achismo, só existe uma arma: a história. E foi por isso, para buscar a verdade dos fatos e da história, que decidimos enfrentar uma das perguntas mais polêmicas e importantes do nosso tempo. O que é o fascismo? E mais, o fascismo ainda está vivo? Entrevistar professores doutores das melhores universidades do mundo, visitar os países que realmente viveram sobre regimes fascistas e ouvir da própria população o que pensam sobre isso. Faschismus ist Normalität mittlerweile in ganz Europa. Peor que en los años 30 con Hitler y Mussolini. It's a political ideology that potentially will never go away. Reunimos especialistas de diferentes correntes ideológicas: conservadores, liberais, marxistas, críticos do marxismo, professores de Oxford, Cambridge, Harvard, Londres, Berlim, enfim, pesquisadores que dedicaram décadas de estudo ao tema. Nomes como Richard J. Evans, Stanley Payne, Heike Gertmaker, Manfred Gertmaker, Donald Sassoon, Geoffrey Ely e muitos outros. Autoridades mundiais que validaram a seriedade e o rigor acadêmico desta produção. O resultado é a trilogia épica que estreia hoje: História do Fascismo. Anteriormente, no primeiro episódio de História do Comunismo. Karl Marx foi tudo que você pode imaginar: historiador, filósofo, sociólogo. Ele abraçou as ideias revolucionárias do seu tempo. Uma dessas ideias revolucionárias era a ideia do comunismo. Comunismo como uma resposta às injustiças e às desigualdades deste mundo. Marx formula sua teoria do valor-trabalho, alegando que não poderia existir capitalismo se não houvesse a exploração dos trabalhadores. É uma ideia muito tola, mas apesar disso foi a partir daí que ele começou. Marx recebe um artigo assinado por outro jovem, Friedrich Engels. Em 1847, na cidade de Londres, a Liga realizou um grande debate para elaborar um novo programa para os justos, encarregando Marx e Engels de elaborar o seu programa. Assim, sob o mandato da Liga, os dois elaboraram aquele texto impresso, o Manifesto do Partido Comunista. Agora, o mundo conheceria a força do proletariado europeu, uma nova força política com suas próprias demandas, que não eram as mesmas da burguesia. No fim, os efeitos da Revolução de 1848 foram de criar a possibilidade de uma revolução. Isso inspirou Marx a desenvolver sua visão e ideias que viriam a compor o marxismo. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Uma luta que sempre terminou numa reconstrução revolucionária da sociedade inteira, ou na ruína de ambas as classes em luta. Que o governo Donald Trump muda o jogo, muda o cenário dos países todos do continente. O papel do Marco Rubio, que o Lula da Silva trata como aquele tal Marco Rubio, né? Esse tal Marco Rubio, quando estava enfurecido recentemente, quando a Casa Branca determina a classificação de narcoterroristas para PCC e Comando Vermelho, o Lula, numa das falas enfurecidas, diz: esse tal Marco Rubio. Então, é importante destacar o papel do Marco Rubio para que o escudo das Américas seja cada vez esteja mais robusto e ampliado. E com a vitória na Colômbia da direita, com o resultado confirmado no Peru, resta o Brasil. Nesse cenário de Foro de São Paulo, restará o Brasil. Você disse, já tem data, temos eleição nesse ano para mudar também esse jogo, mas eu queria trazer esse ponto relevante, o papel do secretário Marco Rubio, com quem
Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, todos eles estiveram recentemente. Você sabe quantas vezes o presidente Trump já visitou algum país da América do Sul? Não. As instituições têm que ser remodeladas. Nós teremos eleições em breve e Maria Corina Machado deve voltar à Venezuela no segundo semestre. Então tem tanta coisa acontecendo no nosso entorno, Silvio, e a gente não pode ficar para trás. Por isso eu faço esse apelo às nossas elites. Vocês querem realmente mais 4 anos de PT e a gente perder isso que toda a América do Sul percebeu que é uma questão episódica raríssima que está acontecendo na nossa região? E tem muita gente, né, Silvio, que manda mensagem para mim dizendo o seguinte: você é um coronel, como é que você fala, você quer ver o Brasil de joelhos para os Estados Unidos? Pelo amor de Deus, gente. Entendam o que está acontecendo. Nós estamos de joelho, sim, é para uma estrutura criminosa. Isso que o socialismo vendeu na América do Sul já foi provado que não deu certo em lugar nenhum. Pelo contrário, transformou países em narcoditaduras. E a gente não quer isso para o Brasil de jeito nenhum, Silvio. Pois é, avanço da criminalidade, expansão das facções criminosas e os países empobreceram. Isso é possível analisar em bloco, né? Em bloco, nesse caso. Procurados pela Justiça. Uma distribuição Warner Bros. Televisão. Versão brasileira, Herbert Richards. Meu Deus, o celular! Lu, não fica assim, Lu. Talvez essa pessoa tava precisando mais que você, Lu. Que bom que você pensa assim, Lu, porque aquele celular é o seu, meu pai. O quê? Em um único final de semana, as facções criminosas matam 87 pessoas em El Salvador. El gobierno anteriores tenía toda la base de datos, sabían dónde vivían, cómo se llamaban, su modo operandi, cómo actuaban, no los capturaban. Só restou a guerra. Os líderes presos e isolados. 40 mil soldados nas ruas, derrubando porta, prendendo tudo e todos que quisessem pela frente. É a batalha mais difícil e vamos a seguir lutando para ganhá-la com toda a nossa força. Ele criou uma estética, uma ideia de que você vai para o pior lugar do mundo caso cometa crimes. Tenía que ser de esa magnitud porque no estábamos enfrentando a una banda, estábamos enfrentando a un estado criminal. Mesmo assim, a sensação da população é de maior segurança, de zero riscos. As instituições parecem alinhadas demais para ser tão fácil alguém remover Bukele do poder se um dia assim a sua população o quiser. E vamos juntos estudar e entender o case de El Salvador. O dia em que o medo mudou de lado. Até breve. Na Turquia antiga, os deuses governavam terra, mar e ar. Isto é muito estável. Dos oceanos mortais, onde Poseidon reinava, um barco naufragou aqui por causa de uma tempestade. Há batalhas épicas entre deuses e homens, 55 metros abaixo das antigas ruínas de Troia. O destino final dos guerreiros era o mundo subterrâneo. Nossa, que susto! O morcego voou direto para o meu rosto. Imagine se perder neste lugar. O reino de deuses terríveis. Não me lembro se eu vim por aqui. Homem versus mito. Em cidades ocultas. Deuses da guerra, na Turquia. Cidades ocultas. Sobre a minha cabeça, cidade moderna foi construída sobre a cidade antiga. Provavelmente afundando alicerces e derrubando túneis. Temos muita sorte por ver parte disso, mas não se tem ideia de até onde vai. Sangue e caos. Gênio, ambição e tirania. A vida na Turquia antiga foi a matéria-prima para mitos. E todos os detalhes foram preservados e, quem sabe, protegidos pelos deuses do mundo subterrâneo.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Miragem, que investiga fraudes no Banco Digimais, que é uma instituição financeira controlada pelo bispo Edir Macedo. Mais de 50 agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão em São Paulo. A Justiça Federal Paulista também autorizou o bloqueio de bens e valores de até 670 milhões de reais e a quebra também de sigilo bancário e fiscal dos investigados. Essa investigação é baseada em relatórios do Banco Central que apontam manipulação de demonstrativos contábeis e também de registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição. Segundo a Polícia Federal, o esquema consistia em superavaliar ativos inseridos em fundos de investimento para inflar ali artificialmente o patrimônio do Digimais. Um fundo de direitos creditórios chegou a ter cotas avaliadas em 741 milhões de reais, quando o valor original de aquisição era de apenas 71 milhões. Os crimes investigados são de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e também realização de operações de crédito proibidas. Entre os alvos dessa operação estão executivos do banco e sócios da gestora de fundos ligada aí à instituição. Até o momento, até agora há pouco, né, o bispo Edir Macedo não havia se manifestado. No caso do BRB, os funcionários em conluio, né, com essas associações, elas faziam descontos associativos nas aposentadorias sem a autorização dos beneficiários. Né? Eles pegavam ali ligações, transcrições falsas de telefonemas concorrentistas para aprovar essas cobranças. E esse prejuízo foi estimado, ele ultrapassa 5 milhões de reais, com mais de 3.500 beneficiários possivelmente lesados. Síria. Muito obrigada, Ana, pela participação. Como a Ana explicou, esse esquema funcionava ali com associações, né, que firmaram contratos com o BRB para realizar, portanto, esses descontos. E também, principalmente, no mundo inteiro e que toca aqui o nosso país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou nesta terça-feira um artigo que aponta a eleição presidencial no Brasil como seu próximo grande desafio político. O texto foi publicado nas redes sociais e afirma que as atenções agora se voltam para o Brasil, classificado como a principal potência política da região. Uma publicação no site norte-americano Newsmax destaca que a próxima eleição presidencial brasileira pode se tornar a disputa mais importante do hemisfério. Segundo o artigo, Trump ainda teria 4 grandes desafios pela frente, serão Cuba, Nicarágua, Venezuela e o Brasil. O texto afirma que a eleição brasileira já provoca debates sobre a integridade do sistema eleitoral e sobre a condução de um processo considerado livre e justo por todos os lados. O artigo acrescenta que, caso o Brasil passe a integrar o grupo de países com governos mais à direita, o mapa político da América Latina poderá mudar de forma significativa. No mês passado, Trump se encontrou com o presidente Lula e também com o senador Flávio Bolsonaro, relembrando um pouco aqui esse contexto. Lula visitou a Casa Branca e, após o encontro, os dois líderes classificaram essa reunião como muito produtiva. Na semana passada, Trump afirmou que observa o cenário político brasileiro e disse não ser fã de Lula. Em entrevista ao site Axios, o presidente norte-americano descreveu o petista como uma figura volátil. Trump também declarou que o Brasil se tornou um país mais difícil e politicamente perigoso. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro André Mendonça, determinou a remoção de publicações que associavam o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, ao apoio a uma suposta escala de trabalho 7x0. A decisão estabelece prazo de 24 horas para retirada do conteúdo e prevê multa diária em caso de descumprimento. A medida foi tomada após a ação do Partido Liberal, que apontou postagens atribuídas à deputada federal Érica
Hilton, do PSOL de São Paulo, e aos deputados Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, e Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Segundo o partido, o material ultrapassa a crítica política e configura propaganda eleitoral negativa antecipada com conteúdo falso ou gravemente descontextualizado. O centro da disputa é a PEC 12 de 2026, de autoria do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado. Pela avaliação preliminar de Mendonça, a proposta não altera o direito constitucional ao descanso semanal, nem institui de forma expressa a chamada escala 7x0. Na decisão, o ministro afirmou que críticas políticas devem ser toleradas, mas destacou que a justiça pode agir quando há indícios de informação sabidamente inverídica capaz de induzir o eleitor ao erro em tema sensível, como jornada de trabalho e direitos trabalhistas. O advogado Abelardo de la Espriella, apoiado pelos Estados Unidos e sem experiência prévia em cargos públicos, venceu por uma pequena margem o segundo turno das eleições presidenciais colombianas neste domingo. Em uma das votações mais acirradas da história, de la Espriella obteve 49,6% dos votos, contra os 48,7% do senador de esquerda Iván Cepeda, aliado de Gustavo Petro. Nas ruas de Bogotá e de outras cidades do país, ouviam-se assobios e buzinas com a confirmação da vitória. Acaba de vencer a democracia, acaba de vencer Abelardo de la Espriella, de forma democrática, que tem tudo para impulsionar nosso país após 4 anos muito complexos, muito difíceis. Depois de 4 anos muito complexos, muito difíceis, muita felicidade, Muita felicidade, o país ganhou um bom líder, alguém disposto a mudar este país. Saí para comemorar com meus amigos porque a Colômbia vai melhorar. Confio em Abelardo, confiei meu voto em Abelardo. Eu confiei meu voto em Abelardo. De nacionalidades colombiana e americana, de la Espriella tomará posse em 7 de agosto, com um programa de governo que promete uma guinada radical à direita, com um corte de 40% no tamanho do Estado, a construção de mega-prisões, o porte de arma por civis e uma ofensiva sem trégua contra os grupos armados com apoio de Israel e Estados Unidos. O advogado, que se autodenomina Eu Tigre, disse à AFP que buscará apoio para lançar uma ofensiva de 90 dias contra as forças revolucionárias da Colômbia, com bombardeios e fumigação de plantações de drogas, no maior produtor de cocaína do mundo. De la Espriella culpa Petro pelas ações dos grupos armados, a quem chama de chefe da máfia, e ameaçou levar à justiça americana. O discurso do direitista em favor de Washington, das forças de ordem dos empresários, se assemelha ao de outros líderes de direita da região, como o salvadorenho Nayib Bukele e o argentino Javier Milei. Daqui a pouco falar que é um direito dos pedófilos, não serem molestados quando estiverem fazendo seus atos. Nós temos que... Não tem nada diferente. Maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Eu quero respeitar a maioria e não a minoria, você está entendendo? Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. Então você já é o presidente, é isso? Não vou. Quem decide a presidência não é a presidência não é o presidente da casa. Quem decide é o líder do respectivo partido. E o Eduardo da Fonte garantiu, caso caiba ao meu partido, eu seria o candidato do mesmo. Deputado, quais outros temas o senhor pretende defender? Olha só, buscar a redução da moralidade penal, uma política de planejamento familiar, buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o Estatuto de Desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados, tá ok? Lutar uma maneira para legítima, não apenas legítima defesa da vida própria de outros, mas legítima defesa do seu patrimônio de outrem, para dar uma resposta ao MST, que invade propriedade de quem trabalha, que leva o terror ao campo. Tem que mudar a política de direitos humanos, é só para
humanos direitos, não para vagabundos marginais que vivem às costas do governo. Olha, você hoje em dia, uma mulher, por exemplo, um homem, né, tem que ter 25 anos e 3 filhos para fazer laqueadura ou vasectomia. Esse impedimento tem que diminuir. Quem quiser fazer laqueadura ou vasectomia, que eu faça a partir dos 18 anos de idade. Não pode uma mulher, por exemplo, ter 5, 6, 7, 8 filhos com 25 anos de idade e jogar essa conta para o Estado pagar. Deputado, agora há pouco teve uma manifestação aqui do não me avisaram. Contra o beijo gay? Não, a favor do beijo gay. A favor do beijo gay? Pode beijar à vontade. Pode se beijar à vontade. Não podemos, a minha briga não foi contra homossexuais, sempre foi contra o material escolar. Nós não podemos estimular a criança a partir de 6 anos de idade a serem homossexuais, como o governo do PT vem fazendo. Proposta nenhuma. Por exemplo, se um homossexual for maltratado, violentado, a pena é o mesmo, né, para a pessoa que violentar ou maltratar um heterossexual, porque eles vão ter agora superpoderes, eles são semideuses. Qualquer problema que acontece, né, o elemento está assaltando, está roubando, e de repente descobre que ele é homossexual e é morto, é homofobia. Isso não existe. Eles entendem como retrocesso. Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Mas tá de brincadeira, pô. Vocês viram o material do kit gay para estar me pressionando dessa forma? O próprio secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, ficou 3 meses discutindo até a língua de uma menina que estava na boca de outra para o filme que visava passar na escola de ensino fundamental para se respeitar o homossexual. Quem respeitar o homossexual? Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário. A política é o contrário. Se eu for presidente, eu sei que vou ter dificuldades. Mas lá, besteiras como seminário LGBT infantil, kit gay, defesa de presidiários. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados e não para viver no spa, em vida boa. Deputado, mas eu acho, quem estupra, sequestra, mata, tem que ir para lá mesmo sofrer e não para ir para a colônia de férias. Deputado, olha aqui o cartaz. Eu estou me lixando, parabéns, estão me promovendo. Parabéns. Minoria, que minoria? Dá exemplo de minoria. Negro, qual a diferença minha para um negro? Me diga, ele é inferior a mim? O Joaquim Barbosa chegou lá como? Obama chegou lá como? É mérito. Se nós queremos democracia, meritocracia, né? Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Todos nós somos iguais, e ponto final. Não tem. É a questão de negro que está falando aqui. Eu, caso seja presidente, serei daltônico. Todos terão a mesma cor. Então não tem defesa da minoria? Não tem defesa nenhuma. Que defesa? O que o negro está sofrendo agora para que a gente possa melhorar com projetos aqui? Por que um filho de um cearense, por que um cearense, um nordestino, tem que ter menos direitos do que um afrodescendente? Eles não são sofridos também? O que é? Olha, nós que faz, vocês é que foram pervertidos, que direitos humanos é defender a minoria. Não é defender a minoria, não é isso aí. Nós temos que brigar para que todos nós sejamos iguais perante a lei. Sim. Não. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. E quem não tá contente, trabalhe contra a minha chegada na comissão. Tá ok? Olha, Daniela, são documentos que foram revelados hoje pela revista Época, atribuídos à Agência Brasileira de Inteligência e que trazem aí orientações que seriam do governo federal para ajudar a defesa do senador. Ele teria recebido esses documentos em setembro na procura por uma prova capaz de anular as investigações das rachadinhas que estão em curso aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro desde ali do final de 2018.
2018. Essa investigação terminou há pouco, o senador foi denunciado, mas essa denúncia ainda não foi analisada. E aí, esses dois informes trazem ali informações, Daniela e Glória, que são importantes para a gente analisar um pouco. A ABIN, já vale destacar, nega ter produzido esses relatórios. Em um desses documentos a que a gente teve acesso, foram recebidos pelo senador, há a recomendação para exoneração de um funcionário da Receita Federal que teria tido participação em um vazamento ilegal de informações sobre o filho do presidente. Esse funcionário, seguindo a recomendação da inteligência da presidência, acabou sendo, de fato, exonerado no último dia 3. Um desses dois informes recebidos pelo senador é bastante explícito no que diz respeito a essa questão da ajuda. O cabeçalho desse documento é o seguinte, abre aspas, defender FB no caso Alerj, fecha aspas, com o objetivo de anular o processo das rachadinhas. No segundo informe, há inclusive uma avaliação crítica sobre os passos tomados pela defesa do senador Flávio Bolsonaro na procura por uma prova capaz de anular a investigação das rachadinhas. Essa prova estaria dentro da Receita Federal e segundo a defesa do senador Flávio Bolsonaro, existiria ali uma organização criminosa que teria vazado indevidamente dados bancários do senador Flávio Bolsonaro, esses dados que iniciaram a apuração das rachadinhas. Entre o governo federal, essa relação entre o governo federal e a busca por uma prova para anular as rachadinhas também veio à tona numa reportagem da revista Época em outubro. No mês de agosto, segundo essa reportagem, a gente também confirmou, a defesa de Flávio Bolsonaro se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, que é do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, e o chefe da ABIN, Alexandre Ramagem. Na ocasião, a defesa apresentou uma petição de 25 páginas, a que eu tive acesso, pedindo providências para apurar esse possível vazamento irregular de informações do senador. A gente entrou em contato com os advogados que defendem Flávio Bolsonaro, tanto eu como Fernando Molica, e eles não quiseram comentar, mas não desmentiram esse relato feito pela revista Época e confirmado pela gente. O GSI reiterou, como já tinha dito em uma outra ocasião, que não realizou qualquer ação nesse caso das rachadinhas, não ajudou o senador Flávio Bolsonaro e que essas narrativas são falsas. A Agência Brasileira de Inteligência também informou que não produziu nenhum documento para auxiliar a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Daniela e Glória. Obrigada, Leandro. Antes da gente seguir, trazendo informações então aí valiosas, Leandro Rezende e Fernando Molica acessaram os documentos que teriam sido produzidos pela ABIN para auxiliar Flávio Bolsonaro. A ABIN que nega, e o chefe da área, o general Heleno, pode ser convocado a explicar isso no Congresso Nacional. Já foi protocolado o requerimento de convocação do general Heleno, apontando aí, com base na reportagem da revista Época, que pode estar havendo utilização da estrutura pública para a defesa de um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Isso vai ser colocado em votação, mas já tem aí resposta da oposição e movimentação política. O requerimento é assinado pelo líder do Cidadania, o deputado Arnaldo Jardim, aqui de São Paulo.